Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre distopias. Você sabe ou já ouviu falar sobre distopias? Distopia seria o contrário de uma utopia. Utopia é aquele romance que pensa numa civilização ideal, pacífica, sem problemas, onde todas as pessoas vivem em harmonia. E distopia seria então um futuro mais sombrio, em que ditadores manipulam as informações, manipulam as pessoas. E por que a gente vai falar sobre distopia hoje? Eu vou contar brevemente, antes de entrar no assunto, num caso pessoal, que em 2012, quando eu vim morar com a minha mãe, eu tinha muitos livros, mas eu queria reuni-los todos numa estante. E eu tive muita dificuldade em achar estante para colocar esses livros. Foi em todas as lojas mais populares, né? Porque eu também não queria gastar muito, não podia gastar. Todas as lojas só tinha estante para TVs. E aquilo me deu um estalo, assim, nossa, as casas estão ficando sem estante de livros. Que consequências isso pode ter no futuro? Eu acabei comprando numa loja, através da loja virtual, e felizmente hoje eu tenho a minha estante com os meus livros. Mas aquilo já era um sintoma de que, à medida que as televisões foram ficando cada vez maiores, os livros foram saindo da casa das pessoas, né? Foram perdendo a importância, e com ele o hábito da leitura. Bom, e você deve estar se perguntando, e o que isso tem a ver com as distopias? A minha estante tem livros acumulados ao longo das décadas, né? E dois deles, que é 1984 e Admirável Mundo Novo, eu acabei relendo, achando que havia coisas que são previstas nesses livros que eu estava identificando nos dias de hoje. Para ficar um pouquinho mais instigada, comprei A Revolução dos Bichos, que também é do George Orwell, o mesmo de 1984, O Conto de Aia, que deu origem à série da HBO super bombada, já está na 3ª temporada, cheia dos prêmios, e Fahrenheit 451 foi a minha última aquisição. Por uma dessas coincidências, que a gente sabe que não é lá muito coincidência, esses livros estão entre os 10 mais vendidos da Amazon dos últimos 5 anos, mais precisamente desde que o Trump se elegeu nos Estados Unidos. Então acompanhe agora um levantamento que eu fiz sobre esses livros para conhecer melhor os autores e suas histórias e o que eles previram, que tem muita coisa a ver com o que a gente está vendo hoje. O começo do século XX foi marcado por intensos conflitos, que desembocaram em 2 grandes guerras mundiais. A primeira esfacelou o Império Austro-Húngaro, levando ao extermínio armênio, pouco conhecido no Ocidente, estimado em 1 milhão de pessoas. Ao todo, a Primeira Grande Guerra vitimou 10 milhões de pessoas e 20 milhões ficaram aleijadas. A Segunda Guerra Mundial foi marcada pela tentativa de Hitler de criar um império tão grande quanto o Império Romano, ressentido pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra. Seu sonho de uma raça pura foi potencializado por uma forte campanha de propaganda nacionalista, que levou o povo alemão a entrar num delírio de superioridade étnica, justificando a perseguição a judeus, homossexuais e ciganos. Era o auge do nazifascismo de extrema-direita, que torturou e matou 75 milhões de pessoas e destruiu a Europa. Este cenário desolador, provocado pela incitação do ódio ao diferente, levou alguns escritores a fazerem as mais célebres obras distópicas, uma forma de alertar a humanidade para os riscos de governos autoritários e mostrar como a sede de poder pode levar à tirania. Nem sempre com violência física, mas com discurso sedutor que leva milhões de pessoas a embarcarem numa aventura de consequências catastróficas. O primeiro da lista de obras distópicas é Admirável Mundo Novo, do inglês Aldous Huxley, publicado em 1932. A história se passa no ano de 2540, ou 632 depois de Ford, o criador do sistema de produção em série do automóvel, que se torna o novo Deus na visão de Huxley. Na história, a sociedade foi moldada para que os humanos não tenham emoções negativas, nem envelheçam, nem se apaixonem e nem questionem a realidade. Para isso, o governo proibiu o sexo para fins reprodutivos. Os seres humanos são todos criados em um laboratório e geneticamente alterados.
cada casta adaptada para um tipo de atividade, intelectual, esportiva, mecânica ou braçal. E como este governo totalitário mantém as pessoas dóceis? Fornecendo uma droga que anestesia as emoções, a soma, e incutindo ideias como não conserte, compre um novo, em um sistema de comunicação massivo que altera as percepções mentais 24 horas por dia. A quebra na aparente harmonia daquela sociedade perfeita acontece quando um deles começa a se sentir desconfortável em não poder se apaixonar pela garota que está saindo e para de tomar a droga. Ele consegue sair daquela aldeia estéril e conhece uma reserva em que ainda mantém os valores da sociedade antiga. O encontro desses dois mundos é revelador e transformador. O livro influenciou artistas de várias gerações. Em 1979, Zé Ramalho compôs Admirável Gado Novo. Décadas depois, a cantora Pitty lançou Admirável Chip Novo, em que questiona o que restou de nosso livre-arbítrio depois da Revolução Tecnológica. O segundo autor desta série é ainda mais instigante, George Orwell, pseudônimo de Eric Blair, nascido na Índia, quando ainda era colônia inglesa, em 1903. Sua trajetória pessoal é tão rica quanto suas obras e explica muito de suas posições políticas. Seu bisavô era um senhor de escravos na Jamaica. George veio para a Inglaterra com 1 ano de idade. Ele estudou em colégios internos, onde seu bom desempenho garantiu uma bolsa de estudos e aulas com Aldous Huxley. Ao sair da escola, se alistou no exército da Birmânia, atual Mianmar, onde morava a avó. Em 1927, após 5 anos como oficial, ele contraiu dengue e decidiu voltar para a Inglaterra e se dedicar à escrita. Ele era admirador de Jack London, um escritor visceral que se jogava pelo mundo para escrever obras como Chamado Selvagem, que se tornou um filme de sucesso em 2007, dirigido por Sean Penn, e Tacão de Ferro, em que revela sua preocupação com a justiça social. Inspirado em London, Orwell passou a frequentar os guetos de Londres para conhecer a miséria dos sem-teto. No Natal de 1936, foi lutar contra o fascismo do ditador Franco na Guerra Civil Espanhola ao lado dos socialistas. Sua experiência, que teve direito a um tiro na garganta, resultou no livro Lutando na Espanha. Entre 1941 e 1943, ele trabalhou na rádio BBC de Londres, mas não curtiu muito a experiência asséptica diante do caos que o mundo se tornara. Em 1945, ano do término da Segunda Guerra, ele publica uma de suas obras-primas, A Revolução dos Bichos, uma fábula em que os animais se revoltam da opressão e criam seu próprio sistema baseado na igualdade e ódio a um inimigo comum, o homem. Contudo, os porcos, que estavam à frente do movimento, acabam se corrompendo e mudando as regras, de forma que os demais animais não percebessem que estavam ainda mais massacrados do que antes. O livro faz uma crítica a todo o regime totalitário, seja a União Soviética de Stalin ou a Itália de Mussolini. Após a Terra arrasada na Europa, Orwell escreveu 1984, onde prevê um futuro sombrio em que o ditador Big Brother, o Grande Irmão, criaria um sistema de vigilância permanente para monitorar os indivíduos. Sim, o reality show da TV foi inspirado nesse livro. O título é 1948 invertido, o ano de sua publicação. Em Oceania, o ditador mantém uma guerra permanente para manter o ódio ao inimigo ativo e a adoração à sua figura, que está em todo lugar. Para impedir que o público reconheça sua servidão, ele cria o Ministério da Verdade, onde registros históricos são apagados e documentos destruídos, de forma a recriar o passado. Além disso, uma polícia do pensamento criminaliza a reflexão e persegue os rebeldes. O livro popularizou o termo orwelliano para designar governos autoritários. O terceiro autor que previu fenômenos contemporâneos foi o norte-americano Ray Bradbury, autor de Fahrenheit 451, publicado em 1953. A obra foi adaptada para o cinema recentemente, mas ainda tem no longa de François Truffaut, de 1966, sua versão mais célebre, estrelada por Julie Christie. O livro conta a história de Montag, que vive num futuro onde os livros se tornaram uma ameaça ao poder vigente. Eles não só foram banidos, como foi criada uma corporação de bombeiros encarregada de atear fogo em bibliotecas clandestinas.
Montag é um dos bombeiros e tem sua rotina alterada quando conhece Clarice. Ela questiona sua função, por que os livros seriam perigosos e se ele já teve curiosidade em lê-los antes de queimá-los. Quando ela desaparece, Montag começa a perceber que faz parte de uma instituição nefasta e se revolta, tornando-se um pária da sociedade, que se mantém submissa graças às paredes transformadas em imensas TVs. Nas telas, que Truffaut imaginou nos anos 60, seriam comuns nos anos 2000, onde só passam programas idealizados para alienar o público, como shows de auditório, fofocas, novelas e games. O nome do livro se refere à temperatura em que os livros viram cinza. O espantoso é que as próprias pessoas abandonam o hábito da leitura diante dos novos brinquedos tecnológicos. A única mulher dessa lista é atualmente a mais lida, a canadense Margaret Atwood, 80 anos, autora de O Conto de Aia, de 1985, que deu origem à premiada série da HBO, The Handmaid's Tale, estrelado por Elizabeth Moss. Num futuro não muito distante, mulheres começam a ficar estéreis e aquelas que ainda são férteis são raptadas pelo governo para conceber crianças que serão criadas pela aristocracia. A ditadura se instaura depois que um governo fundamentalista cristão chega ao poder. Ao serem capturadas, as mulheres perdem a identidade, viram escravas e precisam seguir um rígido código de conduta, sob pena de serem enforcadas em praça pública. Outros 2 livros que não estão na lista dos mais vendidos, mas são muito significativos, são Nós, escrito em 1921 por um escritor russo, e Não Verás País Nenhum, do brasileiro Inácio de Loyola Brandão, publicado em 1981. O livro russo conta a história de um cientista numa sociedade aparentemente perfeita, regida pelo benfeitor, como chamam o líder supremo. As casas são de vidro para serem facilmente vigiadas, inclusive pelos vizinhos. Já o enredo brasileiro se passa numa São Paulo enegrecida pela queima da Amazônia, reduzida a um deserto, a 8ª maravilha do mundo segundo o governo. Nesse cenário, sem árvores nem rios, o calor é insuportável. Os historiadores são perseguidos e obrigados a mudar de profissão, e há uma guerra permanente por comida e água. Quem manda no país é o esquema, que impôs um regime militar à lá 1964. Os livros são reescritos para corroborar com o poder vigente, e a comida é feita em laboratório, porque a fauna e flora sucumbiram ao colapso dos ecossistemas. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência.